Nós não sabemos quem são os responsáveis ainda. Nós estamos aqui para descobrir, para fornecer informações. Nós devemos isso às mais de 437 mil famílias que estão com seus entes enterrados e aqueles outros que estão com seus entes na UTI, como é o caso do meu sobrinho e de tantos outros anônimos e amigos deste país afora. Eu poderia citar aqui, mas ela vai vir aqui. Duas cientistas que disseram que se nós tivéssemos agido diferente, 1/3 a menos, no mínimo, de pessoas não teriam morrido. Então, eu particularmente quero sim encontrar toda a corrupção que possa ter sido praticada no Tocantins, que é o meu estado. Mas, em primeiro lugar, eu quero descobrir, antes de mais nada, quem foram os responsáveis pelas mortes dos brasileiros e dos tocantinenses até agora. Nós não estamos aqui acusando o governo federal de corrupção. Nós estamos atrás dos membros do governo federal que permitiram um número exorbitante de mortes, óbitos até agora. De uma economia que faliu ainda mais por conta de uma pandemia prolongada e mal administrada, 26 milhões de desempregados, empresas fechando, uma economia no chão, um endividamento das famílias exorbitante. Tudo é um complexo que precisa ser responsabilizado, encontrado aqueles que nos prejudicaram. E eu vejo, senhor Ernesto, eu imagino que o senhor tenha uma memória seletiva, para não dizer uma memória leviana. O senhor não se lembra de nada do que importa e do que ocorreu efetivamente. E se lembra de questões mínimas, supérfluas e até mesmo não verdadeiras, como o senhor vem fazendo aqui todo esse momento. A impressão que se tem é que existe um Ernesto que fala conosco, que nós ouvimos a voz, e um outro Ernesto, que eu não sei onde fica, nas redes, na internet, nos artigos, nos blogs, falando coisas totalmente diferentes. Eu, sinceramente, estou confusa de qual personalidade nós devemos considerar. Se é esse que vem aqui e mostra um mundo cor-de-rosa, porque o comércio brasileiro aumentou, a despeito do senhor. Em primeiro lugar, o senhor bateu no peito em dizer que, graças à sua gestão no MRE, as vacinas vieram no Brasil numa quantidade X. Eu quero lembrar a todos que até abril, 85% de toda a vacina colocada no braço dos brasileiros vieram da China, e a despeito do senhor, porque o Butantan, que é do governo de São Paulo, para contrariedade de muitos, fez uma contratação direta que não teve uma palha de necessidade do governo federal. Mas nesse caso foi zero a sua interferência como chanceler para que esse contrato do Butantan ou nós poderemos chamar aqui o Dr. Dimas Covas para poder testemunhar se eu estou falando a verdade ou não. A empresa que fornece 85% da vacina até abril, ele não sabe se é do governo ou se é privada. A Sinovac, que produz a Coronavac, ela é exclusivamente privada. E a Sinopharm, que é tipo a Fiocruz e Butantan na China, é do público. E engraçado que o Butantan foi e comprou a Sinovac e fez o acordo. E por que a Sinopharm não foi procurada? A Sinopharm, senador Renan, presidente Omar, já está autorizada no Brasil como a Moderna. E ninguém vê ninguém falando em comprar dessas duas vacinas. O que mais me deixa curiosa, eu não gostaria de morrer sem ter essa resposta. Não sei se conseguirei. Nós conhecemos febre amarela, varíola, catapora, sarampo, paralisia infantil. Por que a implicância com a vacina da Covid? Eu não consigo compreender. O senhor deve ter tomado um monte dessas vacinas, assim como eu, assim como todos que estão aqui. Por que esse preconceito com vacina? Por que a insistência num medicamento que no início muitos gostariam que fosse ótimo? Quem não queria que esse medicamento fosse maravilhoso? Mas ao contrário, infelizmente, esse medicamento, ele foi condenado. Condenado no sentido de não ser útil. Esse relacionamento e essas agressões que ele fez à China, talvez o senhor não esteja lembrando. Nós temos 56 novos frigoríficos que já estão em Pequim. De todo o Brasil, no Tocantins são 3, esperando a habilitação. Sabe o que é que falta para essa habilitação? Diplomacia, empatia, agrado, conversa, diálogo. Não falta um documento. E isso dobraria as nossas exportações de carnes para a China. Eu quero lembrar ainda que o senhor está esquecido, porque a sua memória não é boa, uma reunião ministerial que houve no Palácio, aonde foram ditas algumas coisas e foi pedido a abertura dessas falas nessa reunião ministerial. E o ministro Celso de Mello autorizou. E a AGU pediu encarecidamente que um pedaço fosse retirado. Pelo amor de Deus, ou vai dar um problema diplomático seríssimo. E adivinha de quem era esse trecho? De Vossa Senhoria.
aonde o senhor atacava fortemente a China, mas na verdade ia fazer muito mal ao país. E eu gostaria que o senhor tivesse coragem, podia repetir qual foi as palavras que o senhor disse lá, que nós poderemos pedir pela CPI a quebra desse sigilo e ver quais foram as palavras ditas naquela reunião ministerial. No Fórum Econômico Mundial, o Brasil estava, naquela época, acabando de fechar São Paulo, Butantan e a Coronavac. E o senhor, no Fórum Econômico Mundial, disse que ia fazer o Brasil uma aliança com os Estados Unidos para barrar o tecnototalitarismo em referência à China, num momento crucial que poderia muito ter repercutido e prejudicado essas negociações. No dia 11 de março de 2019, uma segunda-feira, em discurso na aula magna para os alunos do Instituto Rio Branco, afirmou que o Brasil não venderia sua alma para exportar minério de ferro e soja para a China. O então ex-chanceler disse ainda que o Brasil, nos últimos anos, fez uma opção equivocada ao querer se integrar com a América Latina, com a Europa e com os BRICS, em vez de aprofundar as relações com os Estados Unidos. Araújo também questionou se a parceria com a China seria benéfica para o Brasil. De fato, aspas sua, meu senhor, a China passou a ser o grande parceiro comercial do Brasil. E, coincidência ou não, tem sido um período de estagnação do Brasil. O senhor criticou a nossa proximidade com a China, com a Europa, com os BRICS e com os países da América Latina. O senhor, de fato, é um homem muito ousado, muito corajoso. Em algum momento, o senhor se lembrou que estava lançando ao mar todo o trabalho de anos da diplomacia brasileira? E esses comentários que Vossa Senhoria, livremente, a liberdade o fez fazer, lhe deu o direito de fazer, o senhor acha que isso colaborou na compra de vacinas? Isso colaborou com o combate à pandemia? Ou foram palavras ideológicas jogadas ao vento? Nós estamos vivendo preconceito? Nós estamos vivendo ideologia? Ou nós estamos vivendo o livre mercado, a livre iniciativa, sem preconceitos, sem reparar no sistema de governo dos países que não nos diz respeito? Nos diz respeito é a defesa do nosso país, e a defesa do nosso país é a defesa do emprego, e o emprego vem com aumento também das nossas exportações. O seu artigo, chegou o comunavírus, é o título do artigo. Comunavírus, isso não é ataque? Eu queria saber se isso ajudou ou atrapalhou a compra de vacinas e as relações do Brasil com aquele país. Muitas pessoas dizem que bajulação à China. Eu quero bajular qualquer país que tiver vacina para o meu povo brasileiro. Qualquer um que tiver vacina, eu sou capaz de deitar no chão e deixar que pisem em cima de mim para que tragam vacina. Não tenho o menor orgulho. E nessa hora não tem ideologia. Nessa hora não tem a sua vontade própria. O senhor estava lá como um servidor do Estado brasileiro, recebendo para isso, para defender os direitos dos brasileiros e não a sua posição ideológica. O senhor disse no seu artigo, o globalismo é o novo caminho do comunismo. Aliás, foi o senhor que inventou isso. Esse globalismo ainda não está muito bem na cabeça de muita gente. O vírus aparece de fato como imensa oportunidade para acelerar o projeto globalista. Queria que o senhor explicasse o que é isso. Esse já se vinha executando por meio do climatismo ou alarmismo climático. Ele agora há pouco disse para nós aqui, para todos, que ele durante a sua gestão se preocupou demais com o meio ambiente. Isso aqui é preocupar com o meio ambiente? Isso aqui contribuiu de alguma forma com as relações do Brasil com o mundo? E os ataques que Vossa Senhoria fez pessoalmente aos atacantes do Capitólio americano? O senhor minimizou a ação daqueles vândalos ao invés de se solidarizar com o governo americano. O senhor não era parceiro do governo americano, vocês eram parceiro do Trump. A hora que substituiu, o senhor não entendeu, como bom aluno do Rio Branco que deveria ser, que nós não somos amigos de presidentes, nós somos amigos das nações, nós somos amigos dos países, que são muito maiores do que nós. O senhor ainda apoiou o ataque ao presidente Tedros Adhanom, diretor-geral da OMS, que por incrível que pareça, nós estamos muito em mãos dessa criatura, que aglutina todo um consórcio com Vaccin para vacinar os países pobres e países em desenvolvimento. É muito triste. Justamente a China tão atacada, Tedros Adhanom tão atacado, governo Biden tão atacado. Hoje nós estamos nas mãos dessas pessoas que o senhor apoiou e ajudou a atacar com tanta força na porta, humilhando e pedindo
pedindo vacinas, porque eu não me importo de humilhar. Agora, o senhor deveria ter desculpas ao país. O senhor deve desculpas ao país. O senhor é um negacionista compulsivo, omisso. O senhor no MRE foi uma bússola que nos direcionou para o caos, para um iceberg, para o naufrágio. Bússola que nos levou para o naufrágio da política internacional, da política externa brasileira. Foi isso que o senhor fez. Isso é voz unânime dos seus colegas no mundo inteiro. O alívio que tiveram quando Vossa Senhoria de lá saiu. Presidente, só porque o senhor colocou... O tempo é livre agora, já passou já mais de 6 Porque o senhor passou, porque o senhor não só não colocou o Brasil como pária, porque pária ainda tem uma classificação. O senhor está gostando da minha fala? O Brasil não é pária. O Brasil foi muito pior. Ao invés de pária, o senhor colocou o Brasil na posição de irrelevância. E eu não aceito o meu país ser um país irrelevante. Não aceito que isso aconteça. Para concluir, senhor presidente, o maior vexame que nós já passamos na vida foi na cúpula dia 22 de abril. Eu assistindo do começo ao fim, esperando o pronunciamento do nosso presidente da República. Porque ele é nosso presidente, ele foi eleito pelo povo brasileiro. Não foi com meu voto, mas foi eleito. O presidente da República Americana levanta-se da cadeira e deixa o presidente do Brasil falando sozinho. Aquela mensagem, se o senhor não conseguiu ler, ela disse para o mundo: eu não tenho nada para ouvir do Brasil. Não tem justificativa para aquela levantada de cadeira, a não ser a insignificância com que o senhor trabalhou para colocar o Brasil nessa posição. E peço, senhor presidente, toda a correspondência entre o MRE e os ministérios afins de vacina. Ministério da Economia, Ministério da Ciência e Tecnologia, Ministério da Saúde e Casa Civil, eu gostaria de pedir, se for possível, a essa comissão, que todas as correspondências tramitadas pelo sistema interno, entre ministérios, especificamente sobre vacina, que essa comissão possa ter acesso. E também desses ministros para o presidente da República. Porque com essas comunicações em aberto, senhor presidente, nós vamos poder identificar qual foi o ministro que mais mal influenciou o presidente. Qual foi o ministro que melhor orientou o presidente. E nós queremos toda a comunicação do MRE para as embaixadas no mundo. E especialmente os embaixadores aonde tem os laboratórios de vacina. Nós queremos todos os ofícios, todas as mensagens relacionados a pandemia, a vacina, a cloroquina, a hidroxicloroquina, ao que tiver. Nós queremos encontrar, não é isso? Quem são os responsáveis pela desgraça brasileira, da mortandade que ocorreu? Nessas correspondências, senhor presidente, eu tenho a convicção de que nós vamos encontrar quem paralisou decisões, quem fechou os olhos do presidente Bolsonaro. Nós vamos encontrar com certeza. Muito obrigada.